E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu queria revisitar um jogo que me divertiu bastante no passado e que teve até bastante conteúdo aqui no canal, o Ballistic Overkill. Para quem não conhece, o Ballistic é um jogo de tiro em primeira pessoa baseado em classes com habilidades diferentes, lançado em 2017 na Steam pela Aquiris. Sim, a mesma Aquiris do Horizon Chase Turbo, que apareceu em uma análise aqui no canal nessa mesma semana. Aliás, se você ainda não viu, vai conferir também logo depois desse vídeo. Enfim, eu garanto para vocês que a Aquiris não bancou esse vídeo. É só que fazer a análise do Horizon Chase Turbo me deixou nostálgico pelo Ballistic, e eu decidi retornar ao jogo para ver como ele estava. No seu auge, o Ballistic Overkill chegou a ter 1000 jogadores simultâneos e uma média de 270 jogadores mensais ativos. O que não é pouca coisa para um jogo de tiro multiplayer lançado e mantido por um estúdio independente oriundo de um país emergente como o Brasil. O jogo capturou uma base de jogadores global, fazendo sucesso até mesmo em regiões como Estados Unidos e Europa, nas quais a concorrência nesse gênero de videogame é acirrada. Em especial, o jogo foi muito acolhido pela comunidade de jogadores do Linux. Eu lembro lá para 2017 e 2018, grandes figuras como o blog Gaming on Linux e o Jonathan, do canal GeoLinux, promovendo e divulgando o jogo justamente por ser um título excelente, disponível para Windows, Mac e Linux, o que não era tão comum naquela época como é hoje. E eu comecei a jogar por causa disso. Se vocês procurarem aqui no canal, vão inclusive achar a análise que eu fiz do jogo naquela época e um punhado de montagens de jogadas que eu fiz. Eu me orgulho de ter uma das minhas sugestões para os desenvolvedores do jogo, um contador de killstreaks, implementada por eles. Eu lembro que pedi isso para a Aquiris porque iria me ajudar a editar as minhas gravações para fazer as montagens para o canal. E, dedicados como eram e ainda são com os outros projetos, eles atenderam. Foi muito legal. Infelizmente, porém, a Aquiris decidiu encerrar o desenvolvimento do Ballistic. Eles anunciaram ano passado que fechariam os servidores oficiais do jogo e que ele deixaria de receber updates. A decisão foi tomada pelo fato de ser muito taxativo para uma empresa independente manter ativamente um jogo de tiro multiplayer online, o que estava impedindo a Aquiris de se dedicar a outros projetos que eles queriam realizar. Um motivo justo e compreensível, apesar de triste. Em janeiro deste ano, esse fechamento foi realizado e o preço do jogo foi reduzido para R$ 5,00, um valor simbólico na realidade. Pessoalmente, eu agradeço o fato de o jogo não ter ficado gratuito, porque se ele se tornasse free-to-play, seria inundado por cheaters. Por causa desse fechamento de servidores oficiais, o jogo só seria jogável em servidores mantidos pela comunidade de jogadores. Na época dessa notícia, eu já não jogava mais o Ballistic, porque tinha perdido o interesse no jogo, apesar de ainda gostar muito dele, e por falta de tempo. Eu achei que isso seria uma sentença de morte para o jogo e lamentei isso. No entanto, após jogar o Horizon Chase Turbo, eu fiquei nostálgico e decidi conferir como estava o estado do Ballistic. Para minha surpresa, o jogo continua vivo e com uma comunidade muito ativa. Claro, em horários menos movimentados, por exemplo segunda-feira de manhã, é difícil encontrar alguém para jogar e o número de jogadores simultâneos caiu muito. No último mês, o jogo registrou um máximo de 100 jogadores simultâneos no mundo todo, e uma média de 44 jogadores mensais. Apesar de bem menos do que era registrado em 2017, na época do lançamento, esses ainda são números razoáveis para um jogo independente, especialmente considerando que ele só pode ser jogado em servidores particulares. Isso me animou bastante porque mostrou que existe uma comunidade resiliente por trás do jogo e comprometida com manter esse jogo disponível para quem queira jogar. Além disso, o Ballistic foi desenvolvido de um jeito em que é possível se divertir em partidas com pouquíssimos jogadores. Até mesmo 2 versus 2 dá partidas divertidas. Por causa de tudo isso, eu ainda consegui achar partidas e pessoas para jogar e matar a saudade. Aqui na América do Sul em especial, tem um pessoal bastante comprometido com o jogo. Foi uma alegria poder jogar um pouco de Ballistic e eu fiquei tão contente que decidi até aproveitar a performance sobressalente de uma das máquinas que rodam os nossos servidores de Team Fortress 2 e abrir um servidor dedicado de Ballistic, para dar uma força para essa comunidade também. Se você gostava de Ballistic Overkill e, como eu, parou de jogar por qualquer motivo, vale a pena retornar.
O jogo continuou excelente e a Aquiris fez um ótimo trabalho para deixá-lo equilibrado e sem bugs, pelo menos que eu possa notar, antes de suspender o desenvolvimento dele. Se você nunca ouviu falar e gostou do que viu nesse vídeo, considere comprar o jogo na Steam. Por R$5 não tem como você se arrepender. E, se não gostar, pode sempre pedir um reembolso. Enfim, qual é a sua experiência com o Ballistic Overkill? Já jogou e está com saudade? Nunca jogou e achou interessante? Comenta aí que eu vou gostar de saber. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e aguardo vocês pro próximo. Até lá e falou!